Minha pergunta é, se ele sabe o que ele está falando, então mesmo que ninguém saiba, por exemplo, tem 1000 pessoas lá, ninguém está entendendo, mas como ele é um poliglota, então ele sabe o que ele está falando. Sim. Logo, a mente dele não ficaria infrutífera. Por que ele está dizendo claro. Assim, ó, se eu orar em outra língua, meu espírito está sendo edificado, mas eu não estou entendendo nada. É isso que ele está falando. Perfeito. O Paulo era um poliglota, você reconhece isso? Claro. E você reconhece que Atos capítulo 2, o idioma era sobrenatural? E mesmo sendo idiomas? Não, eu acho que em Atos capítulo 2... O falante seria culto e não louco. Porque se um falante, se um ouvinte, um incrédulo, chega no culto e vê eu, pastor, falando em mandarim, chinês, o que ele tinha a dizer? Pô, esse camarada é muito culto. Esse camarada é um poliglota. Por que diz que é louco? Entendeu Entendi. A pergunta? Entendi. Ora, se eu estou falando mais línguas e são idiomas, essa é a pergunta que eu faço. Não, o visitante ia dizer, camarada, eu vou vir nessa igreja aqui. Porque um fala holandês, outro fala tailandês, outro fala japonês. Aqui é uma geração de poliglota. Mas como é que Paulo termina o versículo? Ele termina assim, ó. Se vocês começarem a falar em outras línguas, o 23, e entrarem em doutos incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Ora, por que não disse que estão cultos, que têm cultura? O Paulo respondeu a sua pergunta. Eu começo da segunda, depois vou para a primeira. Paulo já respondeu a sua pergunta. Se eu entrar numa igreja e ver pessoas falando chinês, holandês, eu não vou querer ficar lá. Porque, por mais que eles são intelectuais, eu posso até colocar isso como intelectual, eu não estou sendo edificado porque eu não estou compreendendo nada. Então, eu vou numa igreja, por exemplo, tem brasileiros que vão para os Estados Unidos, eles procuram uma igreja que fala inglês, ou pelo menos tem que ter tradução, ou eles geralmente migram para igrejas que já o pastor geralmente se comunica na língua vernacular. Uhum. Então, eu acho que Paulo responde isso para vocês. E sobre Paulo dizer, eu falo muito mais língua que vocês, a gente sabe que Paulo era um erudito, inclusive poliglota. Sim. Né? Quando ele diz, eu sou hebreus de hebreus, ele está dizendo, vocês são hebreus palestinos, eu sou hebreu porque eu falo o aramaico, o hebraico, por aí vai. Então, ele está dizendo nesse sentido. Então, eu respondo assim. Então, quando Paulo falou outra língua, você está dizendo que ele está falando outro idioma. Ele está falando que ele é poliglota. Ele está dizendo, eu falo muito mais que vocês. Ele está orando para edificar a si mesmo, em outro idioma. Não, essas são as duas perguntas. Mas antes disso, aí depois eu queria falar sobre... Mas pode fazer a pergunta. Eu queria acrescentar só o versículo 14 desse texto. Porque é onde Paulo fala em primeira pessoa que ele mesmo não entende o que ele está falando. Como que o senhor... 1 Coríntios capítulo 14? 14. Tá. Diz assim, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica